Nós estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 66 com o tema Acorda e Ergue-se. E quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Camila Dias. É com você, Camila. Olá a todos mais uma vez. Meu nome é Camila Dias, sou uma das colaboradoras do grupo Divulgar.net. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da obra Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje conversaremos um pouco sobre o capítulo de número 66, de título Acordar e Erguer-se. Como o restante da obra, Emmanuel vem mais uma vez comentar uma passagem bíblica, dessa vez uma passagem de Paulo, que está contida no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. E, para mais uma vez introduzir nossos estudos, eu trouxe os versículos antecedentes a esse, para compreendermos o contexto, onde Paulo nos traz essa passagem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Separei o versículo 1, versículo 9 e o 15º para discutirmos um pouco hoje, junto aos comentários do Emmanuel. Bom, o primeiro versículo inicia dizendo: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. O 9 continua: Procedei como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Eis porque se diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Versículo 15 continua: Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Desde o início do título deste capítulo, junto a essa breve passagem bíblica, nós percebemos que o Cristo aqui vem nos convidar a exercer duas atividades, a exercer duas ações. A primeira delas é acordar, ou seja, despertar. Abrir os olhos diante daqueles ensinamentos que estão à nossa frente, mais especificamente os ensinamentos do Evangelho. Só que o convite não é apenas ao despertar, mas igualmente ao erguer-se. Ou seja, após abrir os olhos ao ensinamento do Evangelho, é necessário que nós nos ergamos, nos levantemos, que é uma segunda ação, né? E uma ação que exige mais esforço de nós, pois apenas abrir os olhos, a princípio, poderia ser considerado mais fácil do que levantar-se, que exige mais esforço. E então, iniciemos os comentários do Emmanuel. Emmanuel diz: Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga, debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo. Bom, apenas nessa passagem, Emmanuel já fez referência a diversos comentários que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Aqui ele comenta sobre os nossos irmãos que observam a natureza no seu ciclo, mas nada fazem em relação ao progresso coletivo. Aqui nós já podemos perceber claramente que Emmanuel nos traz a lei do progresso, que está contido no Livro dos Espíritos, a partir da questão 776. A
A lei do progresso nos traz, na questão 779, que nos traz que nada na natureza é estagnado, nada na natureza está parado ou ocioso. O ciclo natural da vida e do progresso está constantemente em movimento. E nós devemos fazer algo para auxiliar essa ação de constante movimento da natureza, esse progresso. Nós não podemos permanecer parados enquanto ela por si só continua sempre em frente. Na questão 779, Kardec pergunta aos espíritos se a força para progredir está no homem em si mesmo ou se o progresso é apenas um fruto do ensinamento, de um ensinamento. E os espíritos nos respondem dizendo que nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Essa parte final da questão 779 vamos comentar mais à frente, junto com Emmanuel. Mas no início dessa resposta, já percebemos que nem todos progridem conjuntamente, ou seja, no mesmo ritmo e do mesmo modo. No entanto, o progresso vem sim para todos. Continuando com os comentários do Emmanuel, ele diz que diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Aqui Emmanuel mais uma vez traz a importância de contribuirmos para o progresso coletivo. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, eles nos trazem que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu ao homem a habilidade da fala e de diversos outros mecanismos sociais para que ele não vivesse sozinho, isolado em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o convite de Emmanuel é para que, além de despertarmos para os ensinamentos do Evangelho e nos erguermos e buscar a nossa evolução, o nosso progresso individual, que façamos isso em conjunto com as demais pessoas que nos cercam. E aqui, obviamente, além das pessoas que estão inseridas em nosso cotidiano, vale lembrar, ressaltar o papel importantíssimo da família, né? Que são aqueles que estão mais próximos de nós e com quem temos primeiro contato. Emmanuel continua. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Aqui Emmanuel comenta sobre nossos irmãos que, em dado momento da vida, parecem ter despertado aos ensinamentos do Cristo, mas que acabam logo em seguida permanecendo nessa posição horizontal de ociosidade. Em que sentido? Imaginem uma casa construída e toda mobiliada, mas onde não mora ninguém. Essa casa, ela perde o sentido de existir, ela perde o seu objetivo, pois a sua finalidade é abrigar e acomodar pessoas. No entanto, se ninguém mora nela, seu objetivo se tornou inútil. É mais ou menos nesse sentido que Emmanuel nos traz a ideia de que não adianta nós despertarmos para as palavras do Cristo e não fazermos nada em relação a isso.
É preciso que igualmente os nossos corações estejam despertos. Não adianta nós espalharmos a palavra do Evangelho a todo canto se em nossas ações e no nosso exemplo enquanto pessoas nós não fazemos nada para buscar efetivar esses ensinamentos. E então Emmanuel continua: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisem levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Nesse parágrafo, improvisar vem no sentido de investir o quanto antes, ou seja, investir o quanto antes os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não. Emmanuel faz oportunamente essa diferença entre todo o nosso próximo. É importante que nós empreguemos, que nós investamos nossos recursos, sejam aquele nosso próximo com quem temos mais contato íntimo, mais sentimentos, com quem tenhamos mais amor, como aqueles com quem também não sejamos mais afeiçoados. É importante nós auxiliarmos a ambos. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Aqui nós podemos remeter esse comentário de Emmanuel ao capítulo 15, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz que fora da caridade não há salvação. Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que não basta expor as palavras do Cristo ao vento, não basta mostrar a palavra do Evangelho, que o Evangelho nos ensina aos outros, sem, no entanto, fazer algo para auxiliá-los nessa jornada, ou seja, empregar nossos recursos. Ele faz, inclusive, uma comparação muito oportuna. Seria como um professor que exige do aluno conhecimento acerca de um livro, no entanto, nem o ensina a ler. Que tipo de mecanismos estaríamos dando ao aluno para que ele aprendesse aquele livro? Nenhum, pois para ler um livro é imprescindível que você o saiba ler. E então, no item 7 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, São Paulo nos traz que se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, se tiver toda a fé possível para transportar montanhas, mas não tiver a caridade, nada serei. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque ela é independente de toda crença particular, ou seja, a caridade é um sentimento inato em qualquer um de nós, que não pode permanecer adormecido, tem que ser constantemente despertado para ser posto em execução em benefício do nosso próximo. Então, Emmanuel finaliza: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Quando nós nos doamos ao outro, automaticamente nós nos aproximamos mais rapidamente e efetivamente de Deus. Ele sempre está conosco, mas esse amor ao próximo é o mesmo que amar a Deus incondicionalmente. Bom, meus amigos,
Esses eram os comentários que eu tinha a trazer hoje neste capítulo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Agradeço a todos que participaram hoje comigo e até a próxima. Fiquem com Deus. Agradecemos a Camila pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esse estudo de hoje. Amanhã teremos no nosso programa estudando o capítulo 67 com o tema Modo de Sentir, com a nossa companheira Lúcia Ericeira. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Que a paz e o amor do Cristo permaneça no coração de todos.